Primeiramente, vamos saber como o mundo antigo começou. Antes do princípio e o que veio depois. Antes do princípio, não havia nada. Nem terra, nem paraíso, nem estrelas, nem céu. Existia apenas um mundo feito de névoas, sem forma, sem contorno. E o mundo feito de fogo, eternamente em chamas. Ao norte ficava Niflheim, o mundo escuro. Nele, 11 rios venenosos cortavam a névoa, originários do mesmo poço em seu núcleo, o turbilhão barulhento chamado Hvergelmir. Niflheim era mais frio que o próprio frio, com uma névoa cerrada e turva encobrindo tudo. Os céus eram ocultados pelas brumas e o chão era encoberto pelo nevoeiro gelado. Ao sul ficava Muspel. Muspel era fogo. Tudo lá ardia e queimava. Muspel era brilhante e Niflheim cinzento, tão diferentes quanto lava derretida e gelo. A terra ardia com um calor ruidoso da fornalha de um ferreiro. Não havia terra sólida. Não havia céu. Nada além de fagulhas, jatos de calor, rochas derretidas e brasas. Em Muspel, no limite do fogo, onde a névoa se transforma em luz, onde a terra termina, ficava Surtr, que existiu muito antes dos deuses. Ele está lá agora. Surtr carrega uma espada flamejante e, para ele, a lava borbulhante e a névoa congelante são comum. Sabe-se que, no Ragnarok, no fim de tudo, só então Surtr deixará seu posto. Ele sairá de Muspel, com sua espada flamejante e espalhará fogo pelo mundo e, um a um, os deuses cairão diante dele. Entre Muspel e Niflheim havia o vazio, um lugar sem forma, uma lacuna de nada. Os rios do mundo feito de névoa escoavam para este vazio, que era conhecido como Ginnungagap, ou Garganta do Abismo. Ao longo de um tempo imensurável, os rios venenosos se solidificaram e, pouco a pouco, formaram enormes geleiras na região entre o fogo e a névoa. Ao norte, o vazio era preenchido de névoa congelada e calotas de gelo. Mas, ao sul, mais próximo do mundo de fogo, as brasas e fagulhas de Muspel encontravam as geleiras. Os ventos mornos da terra em chamas deixavam o ar em cima do gelo suave e agradável como um dia de primavera. No lugar onde o gelo e fogo se encontravam, o gelo começou a derreter e, nas águas derretidas, a vida floresceu. A criatura tinha uma forma de uma pessoa maior do que mundos inteiros, mais alta do que qualquer gigante que já existiu ou existirá. Não era homem nem mulher, mas os dois ao mesmo tempo. Esse ser era o ancestral dos gigantes. Ele chamava a si mesmo de Ymir. Ymir não foi a única vida gerada pelo derretimento do gelo. Uma vaca sem chifres, muito maior do que nossa mente pode conceber, também surgiu. A vaca lambia os blocos de gelo para se nutrir, e 4 rios de leite fluíam de suas tetas.
Era esse leite que alimentava Ymir. O gigante bebia o leite e crescia. Ymir batizou a vaca de Aldumla. A língua rosa da vaca lambia os blocos de gelo, e deles surgiram pessoas. No primeiro dia, deixou à mostra apenas o cabelo de um homem. No segundo, a cabeça. Então, no terceiro, a forma completa foi revelada. Esse homem era Buri, o ancestral dos deuses. Ymir dormia e, em seu sono, deu à luz. Um gigante homem e uma gigante mulher nasceram debaixo de sua axila esquerda, e um gigante de 6 cabeças nasceu de suas pernas. Dos filhos de Ymir descendem todos os gigantes. Buri escolheu para si uma esposa entre esses gigantes, e eles tiveram um filho, que chamaram de Bor. Bor desposou Bestla, filha de um gigante, e juntos tiveram 3 filhos: Odin, Vili e Ve. Odin, Vili e Ve, os 3 filhos de Bor, chegaram à idade adulta. Enquanto cresciam, viam ao longe as chamas de Muspel e a escuridão de Niflheim, mas sabiam que ir a qualquer um desses lugares seria a morte certa. Os irmãos estavam presos para sempre em Ginnungagap, o vasto vazio entre o fogo e a névoa. Era como não estar em lugar algum. Não havia mar, nem areia. Não havia grama, não havia pedras, árvores, céus ou estrelas. Naquele tempo, não havia mundo, não havia céu, não havia terra. O vazio não ficava em lugar algum. Era apenas um espaço sem nada esperando para ser preenchido com vida e existência. Chegara o momento da criação. Vili, Vi e Odin se entreolharam e discutiram sobre o que deveria ser feito ali no vazio de Ginnungagap. Falaram sobre o universo, sobre a vida e sobre o futuro. Odin, Vili e Ve mataram o gigante Ymir. Era necessário. Era a única forma de criar mundos. Isso foi o princípio de todas as coisas. A morte que tornou toda a vida possível. Os 3 apunhalaram o enorme gigante. Sangue irrompeu do cadáver de Ymir em quantidades inimagináveis. Rios de sangue salgados como o mar e cinza como o oceano jorraram numa torrente tão repentina, tão poderosa e tão profunda que varreu e afogou todos os gigantes. Apenas 2, Bergelmir, neto de Ymir, e sua esposa sobreviveram, subindo em um tronco que os carregou como um barco. Todos os gigantes que existem e tememos hoje são descendentes deles. A partir da carne de Ymir, Odin e os irmãos moldaram a terra. Seus ossos foram empilhados para formar montanhas e desfiladeiros. Toda a rocha, todo o seixo, toda a areia e todo o cascalho que vemos hoje foram criados a partir dos dentes de fragmentos dos ossos de Ymir, quebrados e esmagados por Odin, Vili e Ve durante a batalha contra o gigante. Os mares que rodeiam os mundos são o sangue e o suor de Ymir. Ao erguer os olhos para o céu, contemplamos o interior do crânio do gigante. As estrelas que vemos à noite, os planetas e todos os cometas e estrelas cadentes são fagulhas que escapam das chamas de Muspel. E as nuvens? Já foram o cérebro de Ymir. E quem pode dizer o que elas estão pensando, mesmo agora?
O mundo foi feito no formato de um círculo plano e, ao seu redor, está o oceano. Os gigantes vivem na periferia, próximo aos mares profundos. Para manter os gigantes afastados, Odin, Vili e Ve ergueram um muro a partir dos cílios de Ymir, construindo-o em torno da parte central do mundo. Eles batizaram de Midgard tudo o que havia dentro deste muro. Mas Midgard não era habitada. Tinha belas paisagens, porém ninguém caminhava por suas campinas nem pescava em suas águas cristalinas. Ninguém explorava as montanhas rochosas nem contemplava as nuvens no céu. Os irmãos sabiam que nenhum mundo é mundo até ser habitado. Os três vagaram por todos os lugares, procuraram por sinais de vida, mas nada encontraram. Até que, na orla dos seixos à beira do oceano, se depararam com dois troncos lançados ali pelas marés. O primeiro era um tronco de freixo. O freixo é uma árvore bela e flexível, de raízes profundas. A madeira é boa para entalhar e não quebra nem racha. Do freixo fazem-se bons cabos de ferramentas ou hastes de lança. O segundo tronco estava bem ao lado do primeiro na praia, tão perto que os dois quase se tocavam, e era um tronco de olmo. O olmo é uma árvore graciosa, mas sua madeira é rígida o bastante para ser transformada em tábuas e vigas resistentes. Com o olmo é possível construir uma casa ou um salão. Os deuses pegaram os dois troncos, colocaram-nos de pé na areia, da altura de uma pessoa. Odin os segurou e, um de cada vez, soprou a vida para dentro deles. Agora, não eram mais troncos mortos em uma praia. Estavam vivos. Vili deu-lhes vontade própria. Deu-lhes inteligência e motivação. Então, podiam se mover e desejar. Ve esculpiu os troncos. Deu a eles a forma humana. Esculpiu suas orelhas para que então pudessem ouvir. Seus olhos para que então pudessem ver. E seus lábios, para que então pudessem falar. Os dois troncos na praia agora eram duas pessoas nuas. Ve esculpiu um deles com genitais masculinos. Então, decidiram esculpir o outro como uma mulher. Os três irmãos fizeram roupas para a mulher e para o homem, para que se cobrissem e se mantivessem aquecidos naquele borrifo gelado do mar, naquela praia à beira do mundo. Finalmente, deram nome a essas pessoas. Chamaram o homem de Ask, que significa freixo, e a mulher de Embla, ou Olmo. Ask e Embla foram o pai e a mãe de toda a humanidade. Todo ser humano deve sua vida a seus pais, e aos pais deles, e aos pais que vieram antes dos pais deles. Se voltarmos bastante no passado, descobriremos que deles descendem todas as famílias de todos nós. Embla e Ask fizeram de Midgard seu lar, na segurança por trás do muro que os deuses ergueram com os cílios de Ymir. Lá, construíram suas casas, protegidos de todo tipo de gigante e monstros e de todos os perigos à espreita nas terras selvagens. Em Midgard, os dois puderam criar seus filhos em paz. É por isso que Odin é chamado de pai de todos, porque ele foi o pai dos deuses e porque soprou a vida nos avós dos avós de nossos avós. Quer sejamos deuses ou mortais, Odin é o pai de todos nós.
E as sagas nórdicas aconteceram dali em diante. Os 9 mundos foram concebidos como partes da grande árvore sagrada Yggdrasil. Loki tramou a morte de Baldur, e quando este deu seu último suspiro, o longo inverno chamado Fimbulwinter começou. Os lobos Skoll e Hati comeram o sol e a lua, afogando os 9 mundos em escuridão e caos, até que a batalha final se iniciasse. Nela, todos os deuses e criaturas das trevas se encontraram no campo de batalha para levar o mundo antigo e a si próprios à destruição completa. Os deuses caíram um a um, e até mesmo a besta lendária Jormungandr foi assassinada por Thor. A serpente caiu de volta ao mar, formando um círculo perfeito ao redor de Midgard, mordendo a própria cauda. Este seria o limite da existência do novo mundo. Este é o Ouroboros. O golpe do deus do trovão também acertou a Yggdrasil, arrancando a árvore de seu tronco, fazendo com que os 9 mundos eclodissem em Midgard, o que causou a destruição de todos os presentes no campo de batalha, e Surte por fim queimou tudo o que restou dessa calamidade, morrendo em uma grande explosão. Odin, o mais sábio dos deuses, sabendo de tudo isso, inclusive de sua morte inevitável vinda pelo lobo Fenrir, viajou pelos 9 mundos levando os anões, humanos e elfos até o poço sob Yggdrasil, onde fica a cabeça de Mimir. Odin disse aos sobreviventes que após o Ragnarok, Surte iria queimar tudo que está acima da terra, e que por isso todos deviam esperar 50 anos até colocar a cabeça para fora do poço, e quando saíssem, Mimir iria guiá-los pelo novo mundo. 50 anos se passaram, e os escolhidos de Odin para povoar o novo mundo saíram do poço e se depararam com uma enorme floresta. Mimir já estava em seu leito de morte, e disse a eles que deveriam permanecer sempre na floresta, onde seria seguro e que este novo mundo florestal se chama Gjaldur. Pouco tempo depois, o primeiro ser a nascer em Gjaldur foi um humano do sexo masculino, chamado Mirfol, o qual o oráculo profetizou que seria o futuro guia dessa civilização, e assim o foi. Mirfol foi o primeiro e mais importante rei do Novo Mundo. Ele garantiu que todos vivessem em paz e explorou a floresta da maneira mais justa para todos. Mas era apenas um homem, e com sua morte, a primeira guerra eclodiu entre anões e elfos. Os elfos, com o apoio dos humanos, expulsaram os anões de Gjaldur, contrariando as guias de Mimir. Os humanos, já temendo a retaliação futura vinda dos anões, foram às margens da floresta para construir proteção. Mas estes humanos foram tomados por sua ambição ao ver o mundo do lado de fora da floresta. Queriam ser criadores como o pai Odin foi, e assim abandonaram Gjaldur, chamando toda aquela terra ancestral de Mirfol, em homenagem ao primeiro rei. E também nomearam que tudo que está acima da terra se chama Voluspa. O mundo cresceu desde então por séculos antes que o próximo acontecimento de tamanho continental acontecesse, mas chegou a hora, e um grupo de anões que exploravam uma montanha à procura de tesouros acordaram um dragão negro colossal que vibrou seu único chifre vermelho, chamando todas as bestas que se escondiam embaixo da terra para a superfície. O preço por desobedecer Mimir seria pago com 1000 anos de guerra entre as raças herdeiras de Voluspa e as criaturas sobreviventes do Ragnarok. Mas como tudo tem um fim, até mesmo o sofrimento também tem, e o mundo foi liberto da Era dos Dragões finalmente. Humanos e anões voltaram a desbravar tudo, enquanto os elfos permaneciam em Mirfol desde o princípio dos tempos. A partir daí o comércio cresceu e o mundo novo se parecia mais com o que era Midgard em seu auge de evolução civilizatória. Os crentes das sagas se dividiram em 3 tipos. Os Darius, que creem que os deuses ainda vivem e tecem nosso destino, são a maioria da região norte. Os Arios, que creem que os deuses morreram e seu legado é apenas a magia que podemos manipular. Eles são a maioria no sul. E os tibetanos, que só existem no extremo norte gelado e creem em outros deuses. Eles são a maioria de etnia humana, chamada Choi. Nesse novo contexto, surgiu a nova raça, uma mistura de anões e humanos, os Hobbits, que hoje, devido a conflitos políticos e religiosos do passado, habitam uma ilha no extremo sul, chamada Condado. Eles são a raça mais adorável de Voluspa, salvo algumas exceções. Importante dizer que o mundo de hoje se divide em 5 reinos: Noruega, Alduin, Solar,
Stevar e Erebus, 2 reinos ao norte, Noruega e Alduin, e 3 reinos ao sul, Solnarne, Stevar e Erebus, além do condado que fica no extremo sul. No centro está Mirfall, e no leste, em constante guerra e destruição, estão as Terras Selvagens, dominadas por criaturas vindouras dos 1000 anos de trevas e dos orcs que defendem essas terras com fúria sem piedade. 10 anos antes do momento atual, misteriosamente surgiu um dragão vermelho vindo das Terras Selvagens que causou destruição nos reinos de Erebus e Solnarne, até ser parado por lendários heróis. Devido ao evento, pouco tempo depois, na Ilha de Corvo, o rei de Alduin convocou uma reunião com todos os reis e oligarquias regentes do mundo. Nessa reunião, foi proposta uma solução para futuros problemas como o deste incidente que aconteceu, e que também serviria para outros problemas parecidos de menor escala, que todos os locais e pessoas do mundo enfrentam periodicamente desde o fim da Era das Trevas. Essa solução é a criação de uma organização de aventureiros chamada Valk, que vai se localizar aqui mesmo em Corvo. Com o investimento inicial de todos os reinos e grandes comerciantes do mundo, essa entidade sem fronteiras pretende combater ameaças internas de monstros que todos têm que se preocupar de tempos em tempos, por um preço muito mais barato do que o que gastam para mover seus soldados para combater esses problemas. Ótima, principalmente para reinos metidos em guerra com os orcs, já que poderiam convocar mais tropas para guerras e menos para proteção interna, contanto que a Valk poderia garantir essa proteção por um preço menor. Dessa forma, a construção da sede foi finalizada 10 anos após o incidente, localizada na Ilha de Corvo, no reino de Alduin ao norte. E os primeiros integrantes a jurarem lealdade e compor essa força especial viriam representando seu reino de origem. Desses soldados de Voluspa, 6 são os nossos protagonistas nessa saga, que estavam a caminho da Ilha de Corvo quando numa noite adormeceram e acordaram em outro lugar.